Olá, queridos, como vocês estão? Se cuidando? Já se passaram alguns dias da Páscoa, do domingo que nós celebramos a ressurreição de Jesus, mas ainda continua ecoando no nosso coração essa forte mensagem da vida da ressurreição. A Páscoa é um novo olhar para a vida. A Páscoa transforma o nosso olhar. Foi assim, aconteceu com Maria Madalena. Ela que estava em direção ao túmulo com um olhar triste, um olhar angustiado, se perguntando quem removeria a pedra, e quando ela chega lá, ela se depara com a pedra removida e com uma voz chamando pelo seu nome. O seu olhar se transformou, da tristeza para a alegria. Foi assim com Pedro, que guardava um olhar também triste, um olhar culposo, vergonhoso, pela negação que ele havia feito em relação a Jesus um pouco antes da morte de Cristo. E o olhar de Jesus com o olhar de Pedro se cruzam e ali há uma transformação. O olhar de Pedro se transforma para um olhar amoroso, vocacionado para cuidar do rebanho e das ovelhas de Jesus. Outros discípulos também passaram por essa mudança. E aí me ocorre uma narrativa que aconteceu no domingo de Páscoa, no domingo da ressurreição à tarde. Estavam dois discípulos a caminho de Emaús. Emaús era uma vila muito pequena que ficava a 12, 13 quilômetros de distância de Jerusalém. Os dois discípulos também estavam cabisbaixos, conversando entre eles sobre os acontecimentos da morte de Jesus. Os seus olhares também estavam tristes, preocupados e ansiosos, angustiados por toda a situação. De repente, Jesus se aproxima deles e Jesus começa a caminhar com eles. E aí um relato das experiências que aconteceram, eles estavam contando para Jesus, e Jesus conversando com eles, trazendo as profecias, para que eles pudessem fazer uma leitura daquela situação a partir do que já havia sido anunciado sobre o Messias. Mas os olhos dos discípulos estavam cerrados. Os olhos dos discípulos não conseguiam enxergar aquela realidade, e muito menos eles conseguiram identificar que aquele homem que estava ao lado deles era Jesus. E no final da tarde, quando já a caminhada estava encerrando, os dois entram numa casa e convidam Jesus para entrar. E Jesus aceita. E quando Jesus entra na casa, ele senta ao redor de uma mesa, os dois discípulos oferecem um pão, e Jesus pega o pão, e ao partir o pão, para partilhar com os seus discípulos, os olhos deles se abrem e eles conseguem identificar que aquele homem era o Messias, que aquele homem era o Mestre, aquele homem era o Cristo, era Jesus o ressurreto. Vejam, os olhares deles se abriram na partilha, os olhares deles se abriram no momento em que Jesus se oferece. É assim também conosco. Muitas vezes nossos olhares estão fechados, muitas vezes nossos olhares estão tristes, muitas vezes nossos olhares estão angustiados, até mesmo com vergonha. Mas quando Jesus possibilita esse encontro com Ele, quando nós nos encontramos com o olhar de Cristo, que é um olhar amoroso, compassivo, um olhar transformador, nós somos também transformados. O nosso olhar se abre uma realidade muito maior do que nós conseguimos enxergar. Talvez a gente esteja enxergando tantas coisas difíceis à nossa volta. Sim, e essas coisas precisam ser vistas, elas precisam ser olhadas. Mas de repente, esses olhares também vão nos fechando, vão nos engessando e nos impossibilitando de um olhar transformador. Talvez nossos olhares sejam voltados somente para nós mesmos, somente preocupados conosco, somente preocupados com os nossos interesses. E vejo, os olhares dos discípulos se abriram na partilha. E quem sabe a gente precisa abrir nossos olhos para a partilha. Nós precisamos ver essa oportunidade que estamos vivenciando como uma grande oportunidade de solidariedade, de amor, de fraternidade. Partilhar gestos, partilhar bondade, partilhar ações
que possam dar ao outro também a oportunidade de viver de maneira digna, viver aceitação e viver amor e compaixão. A Páscoa continua transformando o nosso olhar. Por isso a pergunta que eu me faço, e a pergunta que eu quero que você também faça a si mesmo é: para onde está o seu olhar? Qual tem sido a marca do teu olhar? Um olhar triste? Um olhar voltado para si mesmo? Um olhar angustiado que não vê saída e não vê solução nas coisas, não vê solução na vida? Eu convido você a olhar para Jesus. Em Hebreus também é uma palavra que diz: mantenha os seus olhares em Cristo. E quando nós mantemos o foco em Cristo, os nossos olhares em Cristo, nós temos a certeza de que estamos no caminho certo, de que Ele nos sustenta, que Ele nos ampara. E esse amparo e sustento dEle traz para nós um olhar que traz perspectivas novas, que traz esperança, que traz alegria, que traz certeza de que as coisas podem ser transformadas. E Deus nos capacita para transformá-las. A transformação, ela vem a partir de um olhar novo, de um olhar onde a gente não só olha, mas também participa, se envolve, coloca nossas mãos, nossos pés, o nosso corpo, o nosso talento, a nossa inteligência a serviço de Deus e ao próximo. Que Deus abra o nosso olhar, que a Páscoa continue sendo essa transformação na nossa vida. Afinal, nós somos apóstolos e vamos deixar ser transformados também como comunidade e igreja, para ser uma igreja que tenha um olhar amoroso, compassivo, solidário, um olhar que partilha a graça e a bondade de Deus. Que Deus abençoe. Amém.